Número 100, barra 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, pela alteração do calendário escolar da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, pela alteração do anexo 1 do despacho 8.368, barra 2024, de 25 de julho, em que o primeiro peticionário é precisamente também o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades. Esta petição reuniu 4.721 assinaturas e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosa Isabel Cruz. Eu dava então a palavra ao SPLIU para a apresentação da petição e o processo é o mesmo, apresentação inicial, intervenções dos grupos parlamentares e intervenção final. Sr. Presidente, faça favor. Sra. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, uma nota que queríamos aqui deixar e que tem a ver com o seguinte. Temos conhecimento que já aqui foi apresentada uma petição do mesmo âmbito. Todavia, e isto também serve para referir o seguinte. O site da Assembleia da República tem uma área própria para registar as petições. Na data em que nós registámos a petição, não se verificava no site da Assembleia da República qualquer outra petição e foi por isso que avançámos com a mesma. Viemos a ter depois conhecimento que estava outra petição em curso, que até deu entrada mais tarde, mas que não estava registada no site da Assembleia da República, sendo que todas as assinaturas foram recolhidas através do site de petição pública. Isto para referir que estas situações são fáceis de contornar se realmente existir a obrigatoriedade de qualquer petição dar entrada através dos serviços da Assembleia da República e não dar entrada por qualquer outra porta que não seja esta oficial. E escusamos realmente este tipo de situações. Apelámos a que esta petição fosse admitida em respeito pelos milhares de professores que assinaram a petição, pelo trabalho que foi feito também pelos próprios dirigentes sindicais e porque queremos aqui fazer uma abordagem diferente daquilo que efetivamente foi feito pelos peticionários que apresentaram uma petição semelhante. E, em primeiro lugar, aquilo que nos compra dizer é que realmente os professores de primeiro ciclo em monodocência têm sido os parentes pobres da classe docente, no seu todo. Isto porquê? Porque há diferenciações no mundo de hoje absolutamente insustentáveis. Um professor que é generalista, um professor que abarca todas as áreas, que tem um horário letivo diferente dos restantes professores em pluridocência, do segundo, terceiro ciclo e secundário, que efetivamente assegura um trabalho pedagógico e educativo com crianças que realmente implica um grande esforço, uma grande dedicação e um conhecimento multifacetado que já ultrapassa em muito os desafios de hoje, até pela utilização das novas tecnologias. Aquilo que este sindicato vem a pugnar há 9 anos a esta parte é por uma reforma estrutural do primeiro ciclo do ensino básico e aquilo que defendemos é tão simples quanto isto. É que efetivamente o primeiro ciclo tenha 2 professores titulares, um da área de língua materna, o outro da área de matemática e ciências da natureza, e que as disciplinas de expressão sejam asseguradas exatamente pelos professores das respectivas áreas. Já temos uma disciplina no primeiro ciclo, o grupo 120, que é de inglês no primeiro ciclo. O Governo inscreveu, e fomos surpreendidos com isso, porque não tivemos qualquer informação, nem pré-aviso, inscreveu no Orçamento de Estado para 2026 a criação da disciplina de Educação Física no primeiro ciclo. Se nos perguntarem se estamos satisfeitos, estamos, corresponde àquilo que nós efetivamente pensamos, àquilo que defendemos e, portanto, à criação da disciplina do primeiro ciclo. O que é que fica a faltar? A de Educação Física no primeiro ciclo. O que é que fica a faltar? Fica a faltar as áreas de expressões, designadamente a Educação Visual e Tecnológica e a Educação Musical, mas que podem ser asseguradas por professores do segundo ciclo e não podemos esquecer, e quero aqui salientar, que a maioria dos professores que neste momento estão a lecionar no primeiro ciclo em monodocência são professores são professores licenciados ou mestres pelas Escolas Superiores de Educação, em que tiveram formação nas respectivas áreas e habilitação profissional para o segundo ciclo. Mas não tendo conseguido colocação no segundo ciclo, viram como a porta
de oportunidade, a janela de oportunidade, efetivamente vincularem no primeiro ciclo e exercerem a sua profissão no primeiro ciclo. Isto para referir, e também nesta ótica, que temos conhecimento, e porque estava expresso no programa do Governo, que há uma estratégia do atual Governo de fazer uma reforma do primeiro e do segundo ciclo, fazer a junção destes dois ciclos de ensino, e aquilo que defendemos é que essa seja a oportunidade para efetivamente passarmos para um modelo diferente do primeiro ciclo do ensino básico, em que os professores do primeiro ciclo também tenham 22 horas semanais, em que as reduções da componente letiva se operacionalizem exatamente da mesma forma, ou seja, com redução aos 50, 55 e 60 anos, e que, efetivamente, esta nova vertente promova a igualdade entre todos os docentes. Dar aqui uma nota. O atual Governo, relativamente àquilo que é o processamento de horas extraordinárias, depois de muita luta, acabou por não fazer o cálculo com base em 35 horas e passou a fazê-lo com base em 22 horas. O que acontece é que o horário do primeiro ciclo é de 25 horas. Logo, o valor hora extraordinária de um professor de primeiro ciclo é inferior ao dos outros níveis de ensino. Isto é uma desigualdade gritante, atentatória contra aquilo que são os direitos, liberdades e garantias expressos na Constituição da República. Portanto, não se percebe esta diferença. Portanto, aquilo que nós defendemos é que, efetivamente, há uma necessidade de uma reestruturação de uma reforma do primeiro ciclo. Não nos choca que realmente possa ser feita em conjugação com o próprio segundo ciclo, ainda que não conhecemos atualmente os meandros, ou pelo menos as linhas orientadoras daquilo que o Governo, o Ministério da Educação, pretende fazer. Agora, é óbvio que temos que começar por algum lado. E algum lado, desde logo pela redução do calendário escolar. Porque não faz sentido aquelas 2 semanas que os professores de primeiro ciclo têm a mais com as suas turmas, dentro de uma sala de aula que já verificamos sem condições, em situações completamente grotescas e adversas a um processo de ensino e aprendizagem, em que os alunos não têm predisposição para aprender e os professores não têm incentivo para ensinar. É uma autêntica tortura aquelas 2 semanas de calvário que alunos e professores passam nas escolas de primeiro ciclo. Se nos perguntarem qual é o nosso sentido de responsabilidade com aquilo que estamos a propor, existe. Existe, que é não dispensarmos os professores de supervisionar, acompanhar, tutelar os seus alunos em atividades de âmbito educativo, de âmbito cultural, de âmbito esportivo, lazer. Obviamente que sim. Os professores não têm que ser dispensados. Agora, têm que desenvolver outras atividades que, efetivamente, não sejam em contexto de sala de aula, porque não há nenhum valor acrescentado nestas 2 semanas para as aprendizagens destes alunos. Isto é uma autêntica tortura. De uma vez por todas, há a necessidade de equiparar o calendário escolar do pré-escolar e do primeiro ciclo àquilo que, efetivamente, é o calendário escolar do 5º ano de escolaridade. Notem, muitos alunos que ficam retidos no 4º ano veem os seus anteriores colegas do ano anterior cá fora. E já sem aulas, e nem sem qualquer acompanhamento. E os pais têm que encontrar respostas no setor privado. Aquilo que nós defendemos é diferente. É que a resposta seja dada pelas escolas, seja dada, obviamente, durante essas 2 semanas, pelo Ministério da Educação, e após essas 2 semanas, e pelo menos até meados de julho, que haja uma convergência entre o Ministério da Educação, através dos seus técnicos, dos próprios professores e também dos municípios, para que efetivamente seja elaborado um quadro de atividades em que permita os pais deitarem as mãos à cabeça sem saber onde é que vão deixar os seus filhos até o período em que se iniciam as férias de muitos pais encarregados de educação. Portanto, temos esse sentido de responsabilidade quando propomos esta alteração. Agora, esta alteração é mais do que justa, mais do que adaptada. É óbvio que, quando nós falamos aqui na alteração do anexo 1 do despacho 8.368, nós temos conhecimento que esta é uma competência do Sr. Ministro, o despacho é dele. Temos essa percepção. Agora, também temos a percepção é que, uma vez mais, não tendo havido resposta, também da parte do Sr. Ministro, insistentemente àquilo que foi a nossa posição, e aqui estamos em posição contrária dos anteriores peticionários, ou seja, nós estamos na mesa negocial, temos contactos
quase semanais nos últimos meses com a equipa do Ministério da Educação. E, portanto, em sede própria, nós apresentamos os problemas. E ao nosso interlocutor, que obviamente privilegiado, que é o Ministério da Educação. Agora, quando o Ministério da Educação não tem capacidade de resposta ou não nos quer dar resposta, é óbvio que temos que procurar outros caminhos. E o caminho veio aqui desembocar na Assembleia da República com a apresentação desta petição. Não mais do que isto, é este o nosso objetivo. E já aqui explicitamos os motivos, porque não podemos continuar a ter os professores do primeiro ciclo como de uma dimensão inferior, porque são a base do sistema educativo. Nós sabemos que se um trabalho não for bem feito no primeiro ciclo do ensino básico, o que estamos a fabricar é analfabetos funcionais para o resto da vida. E depois andamos a culpabilizar os professores de segundo ciclo, culpabilizam os do primeiro, os de terceiro culpabilizam os anteriores, e quando chegam ao secundário, a mesma coisa, e quando chegamos à universidade, ai que del rei que o rapaz ou a rapariga não sabe escrever, não sabe interpretar. E porque neste momento nós temos de ter consciência de uma coisa, é que temos uma escola de massas que é mais elitista do que a escola dos anos 60. Porque nos anos 60 só os elites é que tinham acesso à educação. Hoje em dia a escola é de massas, mas aquilo que temos é um nivelamento pela bitola inferior, em que a maioria dos alunos e a maioria dos pais não estão interessados em saber se o seu filho aprendeu ou não aprendeu, ou se atingiu as metas, estão interessados em saber se transitou ou não transitou de ano. É este o princípio fundamental. E, portanto, aquilo que interessa é realmente termos aqui uma outra cultura, uma outra atenção, uma outra prática que leve a que, efetivamente, se passe de outra maneira e que possamos avançar em conjunto para novas práticas e uma nova responsabilidade partilhada daquilo que são as funções de cada um dos intervenientes nos processos educativos. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos então ouvir os grupos parlamentares relativamente ao objeto da petição, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Dou a palavra à senhora deputada Manuela Carvalho. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por saudar os peticionários António Carlos Simão Ramos, em representação do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados dos Politécnicos e Universidades, e nele a restante delegação. E reconhecer o contributo consistente e pertinente que trazem a esta Comissão sobre matérias de inequívoca relevância, reforçando a importância de mantermos no centro do debate as crianças da educação pré-escolar, do primeiro ciclo e o seu bem-estar. Mas importa enquadrar esta questão na sua globalidade. A escola pública desempenha hoje uma dupla função essencial: educativa, que importa preservar, social, enquanto resposta de apoio às famílias. Por isso, o debate não pode circunscrever-se à eventual redução do calendário escolar ou à antecipação do termo das atividades letivas. Deve antes integrar uma reflexão mais ampla, mais estrutural, sobre as condições de funcionamento das escolas, a organização do trabalho docente e o equilíbrio da comunidade educativa. Desde logo, é fundamental distinguir claramente o que é tempo letivo das respostas de natureza social ou lúdica. Se em determinado momento do ano as crianças necessitam sobretudo deste tipo de atividades, essa resposta deve ser equacionada no âmbito das respostas comunitárias e municipais e não apenas por alteração do calendário letivo. O enquadramento atualmente em vigor, designadamente o previsto no despacho 8.368 de 2024, organiza o calendário escolar até ao final de junho, assegurando às crianças e às famílias uma resposta pública estável, previsível e socialmente responsável, contribuindo para mitigar desigualdades socioeconómicas e garantir uma cobertura em todo o território. Contudo, a manutenção deste calendário não pode traduzir-se numa sobrecarga acrescida para os docentes em monodocência. Exige uma organização mais equilibrada do tempo escolar, com diversificação de atividades ao longo do dia e envolvimento de outros profissionais. Neste contexto, importa aqui valorizar respostas como uma componente de apoio à família e as atividades de animação e de apoio à família, que asseguram o acompanhamento das crianças fora da componente letiva. Estas respostas não configuram o ensino formal, nem são da responsabilidade direta do professor titular, mas são fundamentais para garantir a segurança, o bem-estar das crianças e a conciliação entre a vida familiar e profissional, reduzindo a concentração de responsabilidades no docente sem comprometer o calendário definido.
A igualdade entre ciclos também deve ser ponderada com cuidado. Igualdade não significa uniformidade de calendário, mas a adequação às necessidades pedagógicas de cada faixa etária, assegurando condições dignas de aprendizagem e uma organização do trabalho que não penalize os professores. Não podemos procurar soluções simples para desafios complexos. Estamos perante uma matéria que envolve dimensões pedagógicas, sociais e organizacionais, articulando políticas familiares, organização do trabalho e justiça social. Pergunto, por isso, como entendem que poderá ser garantida em todo o território a implementação destas respostas até meados de julho, assegurando equidade e condições justas para docentes e para alunos. A valorização das condições de trabalho dos docentes e uma escola pública capaz de responder às necessidades das famílias não são realidades opostas. Com equilíbrio e visão integrada, poderemos construir soluções que garantem qualidade educativa, equilíbrio profissional e apoio às famílias, sempre com as crianças no centro. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar a palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Presidente da Direção do SPLIU, o professor António Carlos Simão Ramos, cumprimento todos os peticionários e todos estes milhares de peticionários que subscreveram esta petição. Realmente subscrever também tudo aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Professor no início e concordar que também vemos que realmente o primeiro ciclo e os educadores de infância são vistos aqui quase como os parentes pobres do nosso sistema de ensino. E dizer que concordamos que realmente deve ser começado por algum lado e esta vossa petição que hoje nos trazem revela aquilo que tantas vezes faz falta nas decisões administrativas e políticas, que é o contacto com a realidade das escolas, das crianças, dos professores e principalmente das famílias. O que está em causa e que os senhores aqui nos trazem é a alteração do calendário escolar, da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, e o que esta petição nos propõe, no fundo, é algo simples, claro e justo, que o final das atividades letivas destes níveis de ensino coincida com o final dos 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos. Não estamos perante, entendemos nós, uma reivindicação radical, estamos perante uma proposta de harmonização, de equidade e de racionalidade. O prolongamento das atividades letivas em junho, em muitas escolas, sem condições térmicas, como verificamos ainda há pouco, adequadas, com crianças exaustas e professores esgotados, não representa em si mais aprendizagem, representa desgaste. Não é exigência pedagógica, é insistência burocrática. E o Estado não pode confundir presença física com qualidade educativa. O Chega defende uma escola exigente, estruturada, centrada na aprendizagem efetiva. Defende também a família como pilar da sociedade e considera que o Estado deve criar soluções equilibradas, não problemas adicionais. Obrigar, portanto, famílias a suportar custos acrescidos com atividades privadas, porque o calendário é desajustado, é uma forma encapotada de penalização fiscal indireta sobre quem trabalha e cumpre. A vossa petição propõe, no fundo, uma reorganização, terminar as atividades letivas quando pedagogicamente faz sentido e assegurar, depois disso, respostas sociais, culturais, desportivas e lúdicas devidamente contratualizadas. Isto é planeamento, isto é responsabilidade, isto é utilizar recursos públicos com critério. O Chega não aceita que as escolas sejam transformadas em meros espaços de guarda, nem aceita desigualdades injustificadas entre ciclos de ensino. Se há uma data adequada para terminar o ano letivo para uns, deve haver coerência para os outros, salvo justificação objetiva e fundamentada que até hoje nunca foi apresentada efetivamente. Defendemos o bom senso, defendemos a igualdade de tratamento, defendemos a qualidade do ensino, defendemos as famílias portuguesas. Por isso o Chega está por princípio ao lado desta vossa proposta e das famílias que a subscrevem. Pretendia ainda assim, apesar de já terem sido, algumas das perguntas que já não as irei fazer foram respondidas, entretanto, aqui pelo Sr. Professor, mas perguntar ainda assim se possuem dados objetivos, relatórios, estudos, registros de ocorrências, indicadores de aproveitamento ou absentismo que possam demonstrar se existe ou não supostas quebras de qualidade pedagógica durante esse período ou quaisquer impactos de aprendizagem.
E perguntar ainda se esta proposta foi também discutida com diretores escolares, associações de pais e autarquias, se existe esse consenso alargado por estes intervenientes. E fico-me por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial aos senhores e senhoras representantes do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades. Vou começar esta minha intervenção por vos saudar o sindicato e todos os peticionários, e vou fazê-lo em voz aqui a representar todos eles. E saudá-los pela apresentação desta petição e pelo contributo que nos trouxeram hoje aqui com o vosso testemunho. O sindicato, nesta petição, solicita a revisão do calendário escolar da educação pré-escolar do primeiro ciclo de ensino básico e defendendo que o termo das atividades seletivas destes níveis de ensino devem coincidir com os dos restantes ciclos. Ora, trata-se de uma preocupação já partilhada por muitos e partilhada também pelo Partido Socialista, que tem vindo a acompanhar este tema de forma consistente. O Partido Socialista já alertou o Governo para esta matéria e já o fez através de um mecanismo que os deputados dispõem para pedir esclarecimento ao Governo, que é a chamada pergunta parlamentar. E fez essa pergunta afirmando claramente que, envolvidos 5 anos da implementação do modelo de calendarização introduzido no contexto pandémico, quando o Covid-19, se tornava evidente o desajustamento face à realidade atual, carecendo de fundamento pedagógico este calendário da forma como está no presente. E assinalámos que a disparidade entre o calendário, portanto aplicável ao segundo e terceiro ciclo, ao ensino secundário por um lado e à educação pré-escolar por outro, não se encontra com justificação prévia, digamos assim, ou justificação prática para ocorrer. Referimos também, nesta questão, ao Ministério da Educação, portanto ao Sr. Ministro da Educação, referimos também que esta diferenciação tem sido alvo de críticas, portanto por parte de docentes como de pais, sobretudo por ocorrer numa altura do ano marcada por temperaturas elevadas, muitas vezes incompatíveis com as condições físicas dos edifícios escolares e prejudiciais, digamos assim, ao bem-estar das crianças, algo que também acabámos de falar na petição anterior, que é necessário adotar medidas que atenuem estes efeitos das alterações climáticas dentro das escolas, ou seja, dentro da sala de aula. Defendemos, então, nestas questões ao Sr. Ministro, como reafirmamos hoje, que é imperativo proceder a uma reavaliação desta calendarização, promovendo maior equidade entre ciclos e uma organização mais adequada ao calendário escolar. Claro que a resposta que tivemos do Ministério da Educação à nossa pergunta limitou-se a reiterar a existência de um calendário plurianual, invocando razões de estabilidade e previsibilidade, sem responder exatamente, ou seja, às questões de forma substantiva. E importa sublinhar que acabámos de ouvir para a vossa parte também que a resposta que obtiveram foi praticamente a mesma, assim como esta Comissão, naturalmente, no âmbito desta petição, também pediu esclarecimento, apreciação ao Ministério da Educação sobre a própria, e o Ministério da Educação o que fez foi fazer exatamente o mesmo tipo de resposta naquilo que se chama na gíria política Chapa 5. Ou seja, quer perante a iniciativa parlamentar do Partido Socialista, quer perante a iniciativa de sindicatos, o Ministério não apresenta qualquer fundamentação concreta para a manutenção deste calendário. Portanto, a questão que hoje se impõe continua a ser esta, não é? Hoje, aos dias de hoje, qual é o fundamento pedagógico para manter esta diferenciação entre os ciclos? Ora, para o Partido Socialista, esta manutenção ou esta diferenciação, sem fundamento pedagógico demonstrada, já não é convincente, até porque defendemos que o calendário tem que ser atualizado, revista à luz da realidade atual, uma delas aqui falada já e toda a gente fala e está na ordem do dia, que são as alterações climáticas e a equidade entre os ciclos, que deve ser naturalmente revista. E acresce que, neste momento, também temos o Sr. Ministro da Educação, tem vindo a admitir publicamente a possibilidade de uma maior articulação entre o primeiro e o segundo ciclo, ou seja, até mesmo da junção destes dois ciclos, que naturalmente vai levar a uma reorganização e a concretizar-se, será inevitável também discutir que tipo de calendário é que vamos ter, ou que tipo de modelo de organização, não só de calendário escolar, mas também o modelo de organização escolar que vamos ter se esta realidade for avante. Ora, o Partido Socialista vai dizer-vos que vai continuar atento a esta matéria e vamos continuar a exigir fundamentação, avaliação e transparência nas decisões que afetam a organização da escola pública e vamos continuar naturalmente a promover políticas que coloquem no centro da decisão o bem-estar das crianças, dos seus professores, de toda a classe educativa, para que a qualidade da aprendizagem e o fortalecimento da escola pública nunca estejam em causa. Vou terminar agradecendo-vos ao sindicato e o contributo que traz para este debate. Muito obrigada e cá estaremos no empenho da defesa da escola pública. Muito obrigada. Muito obrigada.
Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Angélica da Teresa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados do sindicato. Eu vou colocar aqui algumas questões. Envergonha-me, de facto, de estarmos num país em que estejamos a falar de edificado que não está preparado para receber os nossos alunos. Aliás, o nosso edificado não está preparado para uma série de constrangimentos e muito mais do que alterações climáticas, tem a ver com os nossos verões, tem a ver com os nossos invernos, as pessoas têm frio no inverno e as pessoas têm calor no verão, e isto já é assim há algum tempo, ainda para mais quando estamos a falar de crianças e crianças pequenas e, portanto, inclusive mais frágeis, a períodos mais exigentes e, portanto, estar a falar de uma redução do calendário escolar com base na força do verão ou na força do inverno, eu gostaria de, enfim, de levar o tema, apesar de ser uma das condicionantes da petição, mas eu queria levar este tema para outro ponto, que é o alinhamento com o calendário dos outros graus de escolaridade, e também haver uma retaguarda por parte dos municípios. Isso era uma pergunta que eu vos iria colocar. Se há ou se tem havido conversações por parte dos municípios para que, no caso de se avançar com esta reprogramação da calendarização, os municípios saber se há resposta para atividades extracurriculares durante este período, porque se nós estamos preocupados com as famílias, a verdade é que as famílias muitas vezes não têm possibilidade e não têm capacidade de resposta para pôr as crianças e com estas idades, portanto, completamente dependentes, em outras atividades porque não há capacidade de resposta. E, portanto, há municípios onde essa capacidade de resposta existe, mas temos que olhar para o território no seu todo e, portanto, gostaria de vos fazer essa pergunta, porque revermos o calendário escolar com o qual nós concordamos, mas depois de deixar as famílias descalças, isso é que não pode acontecer, porque senão, ao tratarmos de uma solução, ou irmos ao encontro de uma solução, estamos a encontrar uma série de problemas. E há, efetivamente, municípios, provavelmente, que poderão ter essa dificuldade com respostas adequadas, porque depois temos a componente contrária, que é quem tem dinheiro pode pagar soluções privadas e, portanto, esse não é um problema, mas para quem não tem dinheiro, se não houver, enfim, uma solução que seja economicamente viável, realmente nós estamos a criar um problema para as famílias e para essas crianças. Daí a minha dúvida, e isto para nós é muito importante até para nós construirmos aqui o nosso posicionamento político, porque rever calendarização, mas pondo as famílias numa situação de fragilidade, porque depois não há capacidade de resposta, eu percebo as vossas preocupações, nós concordamos com elas, mas não podemos deixar depois a outra componente vazia e, portanto, daí a minha questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, vai usar da palavra a senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu creio que é importante, quando discutimos estas questões que estão aqui a ser trazidas e que têm a ver, de facto, com a carga letiva, com a organização de tempo de trabalho, com as questões que também se prendem com o calendário escolar, há, de facto, uma realidade distinta entre o pré-escolar e o primeiro ciclo e os demais níveis de ensino. Mas, como estava a dizer, quando se aborda estas questões, estas e outras, mas também nesta discussão, eu creio que não se pode misturar as matérias, porque, tendo em conta os problemas que existem hoje em dia na nossa sociedade, mas uma coisa é a organização da escola e a resposta que é necessária
para assegurar a qualidade, a aprendizagem, o conhecimento dos estudantes. Coisa diferente, e é um problema que temos no nosso país, é a resposta no quadro social às famílias no acompanhamento, ou neste caso, tendo em conta os horários de trabalho, tendo em conta o tempo despendido nas deslocações entre casa e trabalho. Outra coisa são as respostas sociais que são necessárias encontrar para as crianças e jovens, porque à escola compete, na nossa opinião, uma resposta no plano pedagógico, no plano da educação. É preciso depois uma resposta no plano social, e aí o que nós temos visto é que ela não existe, e misturar as duas coisas nunca dá bom resultado. Aliás, nós vimos o que é que aconteceu com as atividades de enriquecimento curricular, porque na prática significa uma sobrecarga. Estamos a falar de crianças mais jovens que acabam por ficar, muitas delas nos espaços escolares, um tempo superior ao horário de trabalho dos seus pais nos seus locais de trabalho. Eu creio que isto é que não pode acontecer. E, portanto, há necessidade, de facto, não podemos ignorar que nestes níveis de ensino há, de facto, aliás, registra-se em todos os... na generalidade dos professores e educadores, um envelhecimento, mas nestes níveis de ensino também, um crescente desgaste. A falta de professores está também a levar a uma situação de ruptura, mas é preciso, de facto, um olhar aqui para esta realidade, em particular no que diz respeito à monodocência. Aliás, nós temos vindo até a colocar por diversas vezes a necessidade e isso deveria-se ter avançado e não se avançou, na monodocência coadjuvada, num conjunto de áreas em concreto, não deixando naturalmente do professor da turma de ter a responsabilidade de todo o grupo, mas há já um conjunto de soluções que não se avançaram. E eu creio que é importante depois fazer uma outra discussão, para já, e isto é uma discussão mais ampla, que resposta é que se quer no plano da sociedade, porque eu creio que é inconcebível, depois de 8 horas de trabalho, muitas famílias ainda têm tempos de deslocação para ir ao trabalho de 1 a 2 horas e depois no regresso outra vez de 1 a 2 horas e naturalmente precisam de uma solução para os seus filhos, mas é preciso também atender, isto exige respostas a esse nível, de facto, de organização da nossa sociedade em termos de trabalho, mas também é preciso atender que respostas é que se quer para as crianças, é que de facto se fiquem num local das 7 da manhã às 7 da noite, e essa é também uma outra discussão que é importante, porque a verdade é que hoje nós temos pais, e vou terminar, temos pais que, dada a desregulação dos horários de trabalho, não lhes permite ter o tempo necessário para o acompanhamento dos seus filhos. E esse é um problema, e estamos a falar já noutra dimensão, mas que depois não pode ficar, permitam uma expressão mais ligeira, às costas da escola. Muito obrigada. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, dava então a palavra ao SPLIU para a intervenção final. Sr. Presidente, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, referir que, provavelmente, uma dificuldade minha de interpretação das afirmações da Sra. Deputada do PSD, mas acabei por não perceber se o PSD acompanha ou não acompanha a necessidade de alteração do calendário escolar no que diz respeito às atividades letivas. Ficámos sem perceber se realmente acompanha ou não esta necessidade. Há aqui um conjunto de questões que atravessaram as intervenções dos senhores deputados e que têm a ver com a questão o apoio social, o desenvolvimento de atividades complementares, acompanhadas, e nós já o referimos, para professores. Eu quero dizer que apresentámos esta petição com sentido de responsabilidade. E o sentido de responsabilidade foi pensar nos outros, foi pensar nos pais, nas famílias, nas necessidades das crianças, mas a escola não pode ser um depósito de alunos durante mais de 2 semanas. Não é essa a função da escola. E há aqui uma questão que se levanta e que realmente coloca em causa alguma retórica, que é o pai de um aluno no 4º ano de escolaridade tem o seu filho durante mais de 2 semanas na escola, mas no ano seguinte transita para o 5º ano de escolaridade e o problema coloca-se exatamente na mesma, mas já não tem aulas durante essas 2 semanas. Qual é a diferença?
É que a questão é esta, qual é a diferença? É exatamente a mesma. Passamos de um aluno de 9 para o ano seguinte tem 10 e a questão coloca-se exatamente da mesma maneira. Mas, no entanto, nem sequer há apoios. Nem sequer estão perspectivado qualquer apoio social, qualquer desenvolvimento de atividades que corresponda à necessidade das famílias, que dê essa resposta social que é extremamente importante. E nós frisamos na nossa petição. Ou seja, não foi com leviandade. Não foi sem sentido de responsabilidade que apresentámos, nos termos em que apresentámos. Temos essa preocupação presente. Agora, aquilo que entendemos é que devem ser encontradas alternativas conjugadas com diferentes entidades, quer de âmbito regional, quer de âmbito local, tutelados também pelo próprio Ministério da Educação, com as orientações do Ministério da Educação, e a dotação dos recursos necessários para que efetivamente seja viável. E voltamos a frisar, é que nós nem queremos retirar os professores da equação. Queremos retirar os professores da sala de aula durante aquelas 2 semanas. A obrigatoriedade de lá estarem. Até podem estar em alguns momentos, sem entenderem que há alguma atividade que deve ser levada a efeito dentro da sala de aula. Agora, atividade letiva, avaliação das aprendizagens, a atribuição das classificações, durante aquelas 2 semanas... Desculpem, é assim, a senhora deputada do Chega perguntou-me se tínhamos dados. Não temos dados, mas podemos-lhe trazer N relatos e muitas posições daquilo que é o sentir, daquilo que é o sentimento negativo que os professores do primeiro ciclo têm durante estas 2 semanas. Isso podemos-lhe enviar centenas, provavelmente milhares, se fizermos o alargamento do questionário a mais professores. Agora, o que quero dizer aqui aos seus deputados, também com tal frontalidade, é isso que também nos distingue dos peticionários que já aqui tiveram sobre a mesma matéria, é que, ao contrário deles, este sindicato tem a prerrogativa. Nós somos um sindicato que apostamos fundamentalmente no diálogo, na concertação, na negociação, até escutar todas as vias. Mas também nos coibimos, se tal for necessário, de avançar com outras formas de protesto que temos institucionalmente e por lei o direito a utilizar e que os peticionários, que aliás vamos ter contactos com eles também, não têm de promover um protesto relativamente àquilo que se passa. E, portanto, neste momento estão em cima da mesa várias possibilidades. Agora, deixar as coisas como estão. Ano após ano, verificar-se exatamente a mesma coisa. E, realmente, os responsáveis, quer do Ministério da Educação, quer outras entidades, assobiarem para o lado como se nada se passasse e não passamos das palavras aos atos, não podemos estar a admitir que, efetivamente, esta situação perdure no tempo. Portanto, eu quero-lhes aqui referir, nesta altura, com sentido de responsabilidade também, e queremos escutar todas as vias, mas tivermos que chegar a uma ação de protesto muito vincada relativamente àquilo que é a manutenção deste calendário escolar, obviamente que faloemos com sentido de extrema responsabilidade. Eu queria pedir ao meu colega Carlos, porque ele também é professor do primeiro ciclo, se queria acrescentar algo mais. Não sei se deixei alguma resposta. Eu penso que a resposta à senhora deputada da Iniciativa Liberal foi dada e está na nossa petição realmente essa responsabilidade social, essa capacidade de resposta das instituições e também dos professores. Os professores também têm que dar resposta. Não podem dar a resposta dentro do contexto de sala de aula, a atividade letiva. Agora, durante essas 2 semanas, ou até após elas, com certeza que terão que ser chamados também a intervir, a participar, a orientar, se for necessário. Agora, não no modus operandi que tem sido levado a efeito nos últimos anos, é que realmente não se coaduna. E como volto a frisar, a diferença que existe é insustentável. Não há diferença nenhuma entre um aluno do 4º ano de escolaridade e do 5º. Para as famílias é exatamente a mesma coisa. Não há qualquer diferença. Muito obrigado. Não sei se devo cumprimentar novamente a Sra. Presidente, os seus deputados, isto não é bem a minha praia, mas posso falar da minha experiência, como disse, sou professor do primeiro ciclo, 32 anos de serviço, 25 no direto, e portanto já passei muitos verões, e passei muitos calendários escolares, e passei muitos ministros, e muitas reformas. E na realidade aquilo que estamos aqui a tratar é uma questão de 15 dias,
em que, como dizia o meu Presidente, a escola não pode ser um depósito e aquilo que se está a fazer durante esses 15 dias será fazer um depósito. Não há nenhuma justificação pedagógica para que o calendário de pré-escolar e do primeiro ciclo se prolongue mais 15 dias. Há uma justificação social, e eu isso entendo, e respondendo à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, mas essa não deve ser a função da escola. Tem uma função social, sim, mas não de depósito, de ter as crianças prolongadas durante 15 dias. Porque o problema é que naqueles 15 dias fica resolvido, começa no dia 1 de julho e vai até dia 31 de agosto. São 2 meses. E onde é que está a resposta para isso? Os pais têm todos férias, têm 2 meses de férias? Não têm. Portanto, estes 15 dias, alinhar o calendário escolar com os restantes ciclos, é uma questão de justiça. Não pode ser igualdade, equidade, depois que seja. Mas é tão simples como isto. E não vi uma resposta, uma justificação para que o pré-escolar e o primeiro ciclo fiquem mais 15 dias. Alinhando um pouco com a petição anterior. Eu disse ainda há pouco que no Algarve estava-se bem. Naqueles 15 dias no Algarve não é fácil. Não é fácil. É absolutamente... não gosto da palavra, mas é um inferno, porque o calor é insuportável, as crianças não querem estar, os professores não conseguem trabalhar. Estamos em processo, a terminar os processos de avaliação. Por muita criatividade que os docentes tenham para inventar atividades fora da sala de aula, há uma obrigatoriedade de permanência, há uma exigência de um cumprimento de um programa, de um plano de aula. Não é execuível fazer aquilo durante aqueles 15 dias. As crianças não querem, estão cansadas, e nós sentimos na pele que estamos ali, eu sei que não é adequado para a audiência, é encher chouriços. É aquilo que estamos a fazer. Não se aproveita nada. Cria-se resistência nas crianças em relação à escola. Não se justifica. Aqueles 15 dias não adiantam rigorosamente nada. Aliás, tem uma ação contraproducente. E, portanto, agradecer a palavra de todos os seus deputados dos grupos parlamentares aqui representados. Pelo que percebi, estão todos alinhados com as nossas preocupações. Espero que o meu Presidente tenha conseguido esclarecer a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, que colocou as questões. E, portanto, esta é a nossa postura. E volto a dizer aquilo que disse em relação à primeira petição. É pelos professores, obviamente, mas é pelas crianças. Façam uma visita às escolas do primeiro ciclo e do pré-escolar, que não estão climatizadas, durante aqueles 15 dias. Vocês seguramente têm filhos, têm netos, e eu percebo. Façam uma visita e vejam as condições. E o entusiasmo que as crianças não têm naqueles 15 dias. Está bem? Muito obrigado. Se me permite, Sra. Presidente, uma última nota para referir que, ainda com abordagens diferentes, e compreende-se que sejam diferentes, mas há uma nota que eu aqui quero deixar, é que me pareceu haver algum alinhamento, algum posicionamento, enfim, não convergente, mas alinhado, de duas forças políticas que, efetivamente, faria sentido que tomassem uma iniciativa no sentido de procederem a alguma alteração de concreto. Deixo aqui o apelo, por vezes as questões político-partidárias devem ficar de fora em defesa do real interesse dos educandos, dos educadores e também da sociedade em geral. Portanto, deixo aqui esse repto de que, efetivamente, e verificando o posicionamento que aqui foi revelado, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Chega, que efetivamente possa haver um alinhamento no sentido da defesa do propósito desta petição. Deixo o apelo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em seu nome, saúdo toda a delegação do SPLIU aqui presente. Muito obrigada pelos contributos que nos trouxeram, também pelo exercício do direito de petição e por, enfim, todos os contributos, as explicações, os esclarecimentos que aqui trouxeram de viva voz perante a Comissão. Em nome da Comissão de Educação e Ciência, o nosso muito obrigada e despedimos-nos agora, depois deste momento em conjunto. Muito obrigada, continuação de bom trabalho e até breve.